Olá, quinto ano. Sou a professora Aline e estou aqui para mais uma aula de ciências com vocês. Então, hoje nós estudaremos aí a unidade 13, que vai das páginas 338 até 351, o sistema imunológico. A nossa rotina, então, será hoje estudar o sistema imunológico. Vocês assistirão a videoaula, nós faremos a leitura das páginas 338 até a 347. Se você achar necessário, pausa a videoaula aí para vocês depois continuarem assistindo, tá certo? Eu vou explicar, nós faremos Você é o Cientista das páginas 340 e 341. Vou explicar as atividades e vocês, ao final da nossa videoaula aí, vão enviar as atividades de vocês, depois que vocês fizerem as tarefas, para o professor de vocês, de onde vocês terão a devolutiva. Então, o sistema imunológico. Vírus, bactérias, protozoários, fungos. Eles estão no ar, na água, no solo, nos objetos e alguns deles em nosso corpo. Por toda a parte há micro-organismos que podem nos causar doenças. Então, como se explica o fato de a maioria das pessoas não ficar doente constantemente? Então, aqui está a visualização, a representação artística do vírus influenza, que é o causador da gripe. Aqui está a entamoeba histolítica, que é um protozoário causador da doença que é chamada de disenteria amebiana. Então, por que será que muita gente não fica doente, né? A maioria das pessoas, quando entra em contato com esses patógenos. Aqui está a representação artística da bactéria Escherichia coli, que pode causar doenças como infecção urinária e diarreia. Aqui é a representação artística do fungo Candida albicans, que é o causador da doença que a gente chama de candidíase, que essa doença aqui ela é muito comum em quem vai na piscina ou vai em sauna e fica com o maiô, o biquíni, e fica por muito tempo com aquilo no corpo. Então, o micro-organismo ele encontra tudo o que ele quer, né? Um lugar úmido, quente, para ele se desenvolver, que causa muita coceira. Então, a representação ali. E já que nós estamos falando de sistema imunológico, vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19, que é o coronavírus. Então, os sintomas, em casos menos graves, febre, dificuldade para respirar. Em casos mais graves, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. Lembrando que os sintomas, eles não são iguais para todo mundo. Tem gente que tem uma leve dor de cabeça, que tem tosse, que tem outros sintomas, o cansaço. Tem pessoas que têm os sintomas semelhantes como se fosse uma dengue. Mas aí só sabe que não é quando vai fazer o exame específico, tá certo? Então, nem todos têm a forma mais grave? Não, nem todos. Tem como a gente prever isso? Não. Cada organismo é um organismo diferente e reage de maneira diferente quando se depara com um micro-organismo. Sintomas comuns. Febre, tosse, dificuldade para respirar. Menos comuns, diarreia e vômito, mas podem acontecer. Casos mais graves, pneumonia. Transmissão, contato pessoal próximo, como tosse ou aperto de mão. Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com olhos, nariz ou boca, que a gente chama de mucosas. Então, aquela mania, né? Quem tem aquela mania de ficar colocando a mão em tudo, corrimão de escada, maçaneta de porta, chave de casa, de carro, tudo aquilo que... Tem gente que adora encostar em tudo, né? Para dar uma descansadinha, esse não é o momento mais. E esse é o momento da gente sempre desinfetar todos esses objetos que a professora acabou de falar, ou com álcool 70% ou água sanitária. De vez em quando tem que fazer isso. A gente não limpa a casa normalmente, então de vez em quando tem que limpar a maçaneta também, tá? O certo seria todo dia. Dependendo da quantidade de pessoas que estão na casa, né? Tem que se limpar mais vezes até. Então, como que a gente previne? Lavando as mãos, cobrindo a boca ao tossir ou espirrar. Evite abraçar e apertar a mão das pessoas nesse momento. Use máscara se for considerado caso suspeito. Na verdade, isso é sempre, tá? Evite aglomerações, procure ajuda médica se você estiver se sentindo mal, com falta de ar. As barreiras do nosso corpo. Nosso corpo possui barreiras para impedir a entrada de micro-organismos. Veja a seguir alguns exemplos. Quando a gente estudou o sistema tegumentar, a professora explicou para vocês a primeira barreira que o micro-organismo encontra para entrar dentro do nosso corpo é a pele. Então, a epiderme, que é a camada mais externa da pele, constituída de células mortas cheias de queratina, protege o organismo de infecções causadas por agentes patogênicos, como as bactérias e os fungos. Aqui está a estrutura da pele humana, a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a camada mais profunda.
No sistema digestório, as glândulas salivares produzem a saliva que destrói certos tipos de bactéria. Olha a adaptação do nosso corpo. Nem todos, mas destrói, tá? Então, a representação das glândulas salivares estão amarelo aqui e dos vasos sanguíneos em rosa, aqui representando. No sistema respiratório, as narinas, com seus pelos e um líquido pegajoso, que a gente chama de muco, funcionam como filtros, evitando que as impurezas do ar, carregadas de micro-organismos, penetrem nos nossos pulmões. Além disso, o sistema respiratório conta com mecanismos bem conhecidos que ajudam o corpo a livrar-se das impurezas que entram no nariz e nos pulmões, como o espirro e a tosse, que são dois mecanismos que o nosso corpo tem de expulsar esses agentes patogênicos. Então, aquelas pessoas que depilam o nariz, não é muito bom, porque o pelo ele protege, ele filtra o ar, né? Ele filtra e o ar já entra umidificado, né? Aquecido para os nossos pulmões. Então, se você tirar, não vai ter esse filtro. Então, o espirro e a tosse também. Então, tem gente que acha que, eu espirrei, eu já vou ficar doente. Não é assim, tá? As glândulas lacrimais produzem e liberam a lágrima a todo momento. Ao piscarmos, esse líquido é espalhado pelos olhos, retirando as impurezas. Por conter sal e outras substâncias em sua composição, a lágrima combate micro-organismos patogênicos, como algumas bactérias. Então, aqui estão os ductos, que são os canais por onde passam a lágrima, né? Que é a glândula lacrimal, onde se produz a lágrima. O canalículo superior e inferior, parte das lágrimas produzidas seguirão até o nariz pelo canal e depois irão para a garganta, que é o saco lacrimal, e o canal lácrimo-nasal, que tem essa ligação. Mas quando todas essas barreiras não são suficientes ou são rompidas, por exemplo, quando sofremos uma lesão na pele, nosso corpo pode ser invadido por micro-organismos patógenos. Então, é acionada uma segunda linha de defesa chamada sistema imunológico. Então, eu estava lá brincando, eu saí correndo, escorreguei, ralei o joelho. Aquele ralado que muitas crianças têm a mania de ficar passando toda hora a mão no ferimento, quando você fica passando a sua mão, não é o ideal. Se lá já tem bactéria porque você se machucou, mesmo que você tenha desinfetado, lavado com sabão e passado um remedinho, né, ou álcool, quando você coloca a sua mãozinha, o que acontece? A mão já tem micro-organismos também, tá? Então, você vai o quê? Contaminar de novo o machucado. Então, você vai ficar fazendo o quê? Cada hora levando uma bactéria, um micro-organismo diferente ali para o seu machucado. Então, o ideal é não tocar. Antes de iniciar o estudo sobre esse sistema, você vai investigar a presença de micro-organismos em seu ambiente escolar. Então, que aqui a professora já fez, trouxe pronto, né? E vai ser da minha casa que eu vou fazer esse experimento, né? Que eu vou investigar, por conta do que nós estamos vivendo. Então, em quais locais de sua casa você acredita encontrar a maior quantidade de micro-organismos? Por quê? Então, por que será? Né? Por que será que tem micro-organismo na minha casa? A resposta é pessoal. Mas vou dar um lembrete. Nós não tomamos banho todos os dias? Porque a gente precisa o quê? Limpar o nosso corpo, de tudo que a gente... Do suor, de tudo que você passou pelo longo do dia, das coisas que você mexeu, que você entrou em contato. Por mais que você tenha lavado as suas mãos, nós precisamos, né, retirar aí esse, vamos falar, esse microfilme aí de bactérias, de micro-organismos que a gente fica durante o nosso dia. Né? Então, por que você precisa? Para não ter desenvolvimento de nada, né, de nenhuma doença. E aí, se a gente for pensar na nossa casa, se a gente não limpar a nossa casa, será que ela não vai ser um reservatório ou um meio de cultura, vamos falar assim, dependendo do jeito que tiver a nossa casa, para se criar um micro-organismo? Então, é isso que a gente tem que pensar, pessoal. Isso que eu tenho que pensar. Até brinquedo tem que ser desinfetado quando mais de uma criança brinca, porque a gente nunca sabe da higiene do outro. Eu sei da minha, mas eu não sei do outro. Então, nos materiais, copos descartáveis de café, aqui a professora utilizou esses aqui, que são de água mesmo, um pacote de gelatina incolor, uma xícara de caldo de carne, um copo de água, filme plástico, hastes flexíveis, etiquetas e um conta-gotas. Procedimentos. Então, aqui, o que a professora fez? Dissolvi a gelatina incolor na água, conforme vem no pacotinho, tá? Misturei o caldo de carne, coloquei um pouco em cada copinho. Deixei na geladeira por cerca de 4 horas. Depois, 2. Pinga uma gota de água na sua haste flexível, que a gente chama de cotonete. Em seguida, esfregue em um local escolhido. Então, quais foram os locais que eu escolhi da minha casa? Então, a pia do banheiro, a porta da geladeira e a porta de entrada da minha casa. Tá?
Depois disso, passe levemente a haste sobre a gelatina endurecida no copinho e tampe-a com filme plástico. Então, eu fui lá com um cotonete, passei nessas superfícies, passei aqui dentro do meu meio de cultura feito com caldo de carne e a gelatina e eu fechei com papel filme, certo? Observe o experimento durante a semana, prestando atenção às modificações que acontecerem. Então, pessoal, esse experimento aqui vai ser enviado para vocês todos os professores dos quintos anos, vão mandar depois para vocês, conforme for acontecendo aqui do nascimento das bactérias, tá bom? O que você observou? Então, finalizando aqui, para que serve? O resultado esperado é que todos os copinhos haja a formação de colônias, que são grupos de bilhões de seres juntos, de bactérias identificadas por pontos brancos, amarelos, laranjas ou vermelhos. As colônias de fungo parecem algodões brancos, verdes ou pretos. Então, é isso que a gente espera que aconteça, né? Quanto maior for essa colônia, maior a certeza de que eu preciso me limpar melhor essas superfícies. Conclusão. As colônias de micro-organismos que se desenvolveram no meio de cultura, no copinho com a gelatina e caldo de carne, são provenientes do ambiente e foram introduzidas por meio das hastes, que são os cotonetes. Ao encontrar um ambiente capaz de fornecer nutrientes e condições para o seu desenvolvimento, no caso o meio de cultura, os micro-organismos proliferaram formando colônias na superfície do meio. Então eles se proliferaram aqui, por quê? Porque aqui tem o nutriente necessário para que isso aconteça, tá? O sistema imunológico. O sistema imunológico é um conjunto de células, tecidos, órgãos e proteínas especiais que trabalham juntos para eliminar os micro-organismos capazes de causar doenças. As células que fazem parte desse sistema de defesa são os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Lembra que a gente estudou nas unidades anteriores lá, que tinha aquela frente de batalha, que a professora explicou que defendem o nosso organismo, aquela ligação chamada chave-fechadura? Para cada antígeno tem um anticorpo específico que tem que ser produzido pelo nosso corpo para combatê-lo? Não existe uma vacina para cada tipo de doença? Tem algumas que a gente ainda não tem, né? Que estão em fase de teste, como por exemplo a vacina do novo coronavírus. Mas tem algumas outras que a gente já utiliza e com sucesso. Aqui é a representação artística dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são produzidos ou armazenados em muitos locais do corpo, incluindo o timo, o baço e a medula óssea. Eles circulam pelo sangue realizando a patrulha em busca de invasores. Então, o timo é uma glândula que faz parte do sistema imunológico, localiza-se no meio do tórax, atrás do osso externo, que é esse aqui. Diante de uma invasão de micro-organismos, o timo reage produzindo células de defesa. E o baço, que está aqui, localizado à esquerda do estômago, produz e armazena células de defesa do corpo, liberando-as na circulação sanguínea quando necessária. Aqui está o baço. Ao detectar a presença de invasores, como bactérias e vírus, os glóbulos brancos agem rapidamente para destruí-los, mas nem sempre esse sistema de defesa está suficientemente preparado para o ataque dos agentes patogênicos. E nesse caso, aparecem os sintomas da doença, como a febre, por exemplo. Então, a febre é um indício de que o seu corpo ele está tentando combater alguma coisa. E muitas das vezes acontece, por exemplo, de uma criança ter febre numa noite e no outro dia ela amanhecer bem. E a mãe fala, nossa, né, não acredito, meu filho teve febre e hoje ele acordou bem. Por que isso acontece? Porque o corpo, o sistema imunológico nesse caso, foi capaz de combater aquele patógeno com o qual a criança entrou em contato. Mas muitas das vezes isso não acontece, que é onde a gente tem que procurar o médico para que ele faça os exames necessários, né? Examine a pessoa e veja o que se deve fazer. Outro mecanismo de defesa do corpo humano começa a se desenvolver antes mesmo de nascermos no organismo de nossa mãe durante a gravidez. Os seios da mulher se preparam para a produção de leite e a amamentação do bebê. Nos primeiros dias após o parto, as glândulas mamárias produzem um líquido espesso branco-amarelado chamado colostro. Depois de 2 ou 3 dias dá lugar ao leite materno. Tanto o colostro como o leite materno são ricos em nutrientes e anticorpos que protegem o bebê contra infecções nos primeiros meses de vida, tá? E a importância da amamentação, porque quando a criança recebe o leite enlatado, ele não tem os benefícios do leite materno, aí tem que fazer no caso só se a mãe não tiver o leite suficiente. Anticorpos, que são proteínas produzidas por nosso organismo que ajudam o sistema imunológico a combater vírus e bactérias e também podem neutralizar toxinas, que são substâncias venenosas ou prejudiciais produzidas por diferentes organismos, né? Então, como por exemplo, uma picada de uma aranha,
né, de uma cobra. Então, nós temos que ficar de olho em todas essas situações e aprender tudo isso, porque a gente tem que saber, né, que anticorpo, ele não vem só de uma forma, né, ele não está só no nosso organismo. Tem alguns outros tipos de anticorpos que são produzidos de outras formas, né, por exemplo, as vacinas são de outras maneiras que são produzidas, né, pega-se o vírus, né, eles diminuído na forma mais branda, minimizado, né, ou morto, para se fabricar a vacina. Então, esse vem de fora do nosso corpo, né, externamente. E aí, quando colocado dentro do nosso organismo, né, injetado, ele estimula o seu corpo a produzir um anticorpo específico para te proteger contra aquele tipo de micro-organismo. Aqui, o bebê sendo amamentado, né, falando que ele tem menos risco de ficar doente. Como fortalecer o sistema imunológico? Se você fica doente com facilidade, contraindo resfriados, viroses, gripes, entre outras doenças, é possível que a sua alimentação não esteja fornecendo os nutrientes necessários para fortalecer o sistema imunológico. Observe no quadro a seguir os alimentos que são benéficos para a defesa do organismo. Então, aqui estão os nutrientes que eles têm e aqui as fontes de alimento. Por exemplo, vitamina E, onde que ela está? Nas nozes, na castanha do Brasil, nas amêndoas, macadâmia e azeite de oliva. Zinco, carne vermelha, legumes, feijão, lentilha, ervilha, soja, entre outros, né, grãos. Vitamina C, laranja, kiwi, acerola, goiaba, morango e assim por diante. Aqui, gente, está um exemplo, tá? Isso não significa que as nozes só tenham vitamina E, elas têm mais nutrientes. Aqui é só uma maneira de mostrar para vocês um tipo de nutriente que esse alimento contém. E aí vocês depois terminem de ler com mais tempo. Atividade. Você aprendeu que no sistema respiratório conta com barreiras para se defender das impurezas e dos micro-organismos do ar. No entanto, nas últimas décadas, tem aumentado o número de pessoas que sofrem de algum tipo de problema respiratório, como a asma, as alergias, as infecções pulmonares, a sinusite, etc. Propõe uma explicação para esse fato. Então, o que será que está acontecendo? Observemos a nossa cidade mesmo. O que anda acontecendo esses dias que anda provocando inúmeras alergias nas pessoas, né? Por exemplo, as queimadas que têm se acentuado nesse momento, né? Então, as queimadas, a falta de umidade do ar, a sujeira, a poeira. Então, tudo isso prejudica. Então, aqui no caso tem a explicação, depois vocês podem ler aí com mais calma, como eu já expliquei, eu vou passar. E você pode escrever também, pessoal, vocês podem escrever da maneira que vocês acharem melhor. 2. Você observou por meio do experimento que até a sua casa não está livre de micro-organismos. Sabendo que nem sempre podemos contar apenas com o nosso sistema de defesa para evitar uma contaminação por micro-organismos, escreva pelo menos 3 cuidados que precisamos ter para nos prevenirmos de uma doença. Então, o que a gente precisa ter de cuidado para nos prevenir? Então, os cuidados que deveremos ter para algumas doenças são higienizar as mãos com frequência, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, ter uma alimentação balanceada, evitar ambientes sem ventilação e etc. As vacinas. Você já deve ter ouvido falar em campanhas de vacinação, pois elas são amplamente divulgadas por meio de cartazes, folhetos, pelo rádio e pela televisão. A função das vacinas é ajudar o sistema imunológico a defender o corpo de doenças graves. Entenda de uma maneira simplificada como isso acontece. Quando as pessoas e os animais são vacinados, uma pequena dose do agente patogênico, que é um organismo, microscópico ou não, causador da doença, é introduzida no corpo de tal forma que não cause a doença, mas que seja suficiente para ativar o sistema imunológico, como a professora acabou de dizer anteriormente. Então, ele vai estimular o seu corpo a produzir os anticorpos específicos para essa doença. Existem diferentes tipos de vacinas. As inativadas, por exemplo, são produzidas com micro-organismos mortos. As atenuadas, o micro-organismo está vivo, mas enfraquecido, a gente chama de brando, né? E as subunidades são usadas apenas em frações do agente patogênico para que ele não cause a doença, mas sim estimule a produção de anticorpos. Uma vez introduzido no organismo, o agente patogênico é detectado pelos glóbulos brancos do sangue, que se encarregam de desenvolver anticorpos contra o micro-organismo reconhecido. Essa defesa permanece em nosso corpo e assim nos tornamos imunes a esse invasor. Existem vacinas específicas para cada fase da vida: crianças, adolescentes, homens, mulheres grávidas, mulheres não grávidas e idosos. Para que seja eficaz, é preciso que as pessoas sigam um calendário de vacinação que indica quando a vacina deve ser tomada. E lembrando que tem vacinas que não se toma uma vez só, são em doses, e ela só vai ter efeito se você
tomar todas as doses. Então, tá vendo a importância? Então, aqui a vacina, ela vai te proteger contra esses micro-organismos aí que existem, né? Isso das vacinas que já existem. Lembrando. Observar a imagem. Então, aqui está o anexo 4, né? Observa o cartaz do anexo 4 e responda as questões. Está lá no final da sua apostila. De 5 a 25 de maio, vacinação contra a gripe. E aí está escrito lá. Quem será vacinada? As gestantes, pessoas com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a menores de 2 anos devem tomar a vacina contra a gripe. Se você conhece alguém que faz parte desses grupos, ajude a divulgar a campanha. E aí, quando todo esse público é vacinado e ainda sobra-se vacina, essa vacina é liberada para os outros grupos, né? Então, vamos interpretar. Então, na A, o que está sendo divulgado no cartaz? O cartaz está divulgando a vacinação de seres humanos contra a gripe. B, quem é o público-alvo da campanha divulgada no cartaz? O público-alvo da campanha são as gestantes, os idosos com mais de 60 anos e as crianças de 6 meses a menores de 2 anos. C, que local as pessoas devem se dirigir para participar dessa campanha? As pessoas devem se dirigir aos postos de vacinação, aos postinhos, né? D, que órgão do governo é responsável pela campanha? É quem? O Ministério da Saúde e o governo federal. Ler. Leia o texto a seguir. O que é a gripe? A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza. Ela pode afetar milhões de pessoas a cada ano. É altamente contagiosa e se dispersa principalmente pelo ar. Quando uma pessoa gripada espirra, tosse ou fala, ela expele gotículas com o vírus que ficam dispersas no ar por muito tempo, suficiente para serem inaladas por outras pessoas. O que é expelir? Fazer sair, lançar para fora do organismo. No revestimento interno do nariz da pessoa contaminada, o vírus se multiplica e se espalha pelas vias respiratórias, causando os sintomas da gripe. Sabe-se que essa doença pode ser transmitida pelo contato das mãos. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa sadia cumprimenta uma doente, em seguida leva a mão à boca ou ao nariz, ou aos olhos também. Qualquer pessoa pode se gripar. Contudo, as pessoas com alguma doença respiratória crônica, com imunidade enfraquecida e idosos têm uma tendência maior a infecções mais graves, com a possibilidade de complicações fatais. Gripe não é resfriado. A gripe é uma doença com início súbito, ou seja, imprevisto, inesperado, e mais grave que o resfriado comum. Ela afeta de maneira significativa o estado geral da pessoa, diferente do resfriado, que geralmente só compromete o nariz e a garganta. O tempo de contágio e o início dos sintomas é de 1 a 4 dias para a gripe. Aliás, para o resfriado. Os sintomas da gripe são febre, calafrio, suor excessivo, tosse seca, dores musculares e articulares, mal-estar, dor de cabeça, coriza, irritação na garganta e fadiga. E, gente, lembrando que essa quantidade de dias, ela tem diferença de um organismo para o outro. Então, o que é crônico? É uma coisa que é persistente, constante, e uma coisa súbita, imprevista, inesperada. Então, tem diferença de um organismo para o outro, assim como a reação ao contato. Observa essa imagem que revela os sintomas da gripe. Então, aqui a pessoa se sentindo quente, né? Aqui na 2, o que ela está sentindo? Dor de cabeça. Aqui ela já está tendo coriza, né? Que é o nariz, os olhos escorrendo. No 4, dores no corpo, né? Nos braços, nas pernas. Aqui no 5, espirrando. E no 6, ela está com dor de garganta, que pode ou não acontecer. E pode não ser desse jeito. Tem gente que tem 2 ou 3 sintomas somente. Anote de acordo com a numeração que sintomas estão representados. Então, no 1, febre. 2, dor de cabeça. 3, coriza. 4, dores musculares. 5, tosse. Aqui a professora falou espirro, né? Pode ser a tosse ou o espirro. E no 6, dor de garganta. 2, liste pelo menos 4 cuidados que podem ser tomados para evitar que a pessoa seja contagiada pela gripe. Usar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Higienizar as mãos após cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar. Evitar aperto de mãos, abraços e beijo social quando se está doente. Pessoal, vamos olhar aqui esse quadro, essa ilustração de tudo que nós estamos falando a respeito da gripe, né? E vamos lembrar, imagina se isso for associado ao coronavírus. Olha como a gente corre risco todos os dias se a gente fosse expor, se a gente estivesse na circulação normal, como a gente estaria, por exemplo, dentro da nossa escola. Olha o perigo que seria
relacionada a tudo que pode causar. Será que todas as pessoas teriam um lenço descartável para usar? Não. Será que todo mundo cobre o nariz e boca quando espirra ou tosse? Não. Então, vamos pensar a respeito disso tudo e na nossa vida cotidiana. Se você vê uma pessoa espirrando ou tossindo, toma cuidado, se afasta. Mesmo que ela estiver de máscara, às vezes pode acontecer dessas gotículas passarem pela máscara. Terceiro, a imagem abaixo mostra um frasco de vacina contra a gripe. Aqui tá. Qual é a função dessa vacina? Na A, a função da vacina é proteger contra a gripe, ou seja, impedir a invasão do agente causador, evitando que a pessoa contraia a doença. B, o que acontece em nosso corpo quando tomamos uma vacina? Nosso corpo identifica os agentes estranhos, os antígenos, e se defende produzindo anticorpos, né? Os anticorpos, então, eles são específicos para aquela doença. E chegamos na hora da tarefa. Primeiro, o corpo humano produz secreções que vão combater grande parte dos micro-organismos patogênicos que invadem o organismo. Quais são as secreções estudadas nesse módulo? Então, o que são secreções? São substâncias produzidas pelo corpo e que são lançadas a partir de canais em alguns órgãos ou para o exterior do organismo. Então, as secreções estudadas são a lágrima, a saliva, o muco e o leite materno. O muco, ali no caso, seria do nariz. 2. Nosso corpo tem mecanismos para combater os micro-organismos patogênicos, entretanto, isso não é suficiente para evitar o surgimento de doenças. No quadro abaixo, escreva como reduzir o contato de micro-organismos com o nosso corpo, em cada uma das situações indicadas por meio de hábitos de higiene pessoal e do ambiente, como mostra o modelo. Então, aqui está a situação e como reduzir o contato dos micro-organismos com o nosso corpo. Então, a água do rio está poluída. Beber somente água tratada e tratar a água e o esgoto da cidade. As bactérias presentes na boca estão usando o açúcar dos alimentos para se multiplicar, causando uma doença chamada cárie. O que eu posso fazer aqui no caso? Escovar os dentes, passar o fio dental após cada refeição. A maçaneta, a torneira, a pia, a descarga, o vaso sanitário, os azulejos das paredes do banheiro estão com micro-organismos. O que eu posso fazer a respeito disso? Aí você vai escrever. A pele está com micro-organismos patogênicos. O que eu posso fazer? Né? Pensa aí. Os vegetais comprados para almoço estão com micro-organismos vindos do solo de onde foram cultivados. A gente tem jeito de desinfetar? Tem, não é só com água, né? E aí você escreve como que deverá ser feito isso. 3. Pessoas que usam o computador por muito tempo sofrem frequentemente de problemas da visão. A. Que mudanças ocorrem nos olhos quando ficamos um longo tempo usando o computador? Então, o que acontece nos nossos olhos? Que mudança que acontece? A gente não sente que o olho está seco, a gente não sente dor de cabeça, dor nos olhos, a gente sente cansaço. B. Por que essas mudanças são prejudiciais à visão? O que elas fazem o que elas levam a ocorrer na nossa visão? Então, aqui dá A. O longo tempo de exposição faz com que as pessoas acabem piscando menos, com isso os olhos ficam ressecados. Isso aqui é um fator só, então você pode colocar os outros aí que a professora falou. Então, vamos repensar todos os nossos hábitos e relacionando o computador, tudo que você usa aí no seu trabalho, né? Se você trabalha no seu escritório ou na sua casa, se mais de uma pessoa usa o computador, é ideal também limpar o computador com um produto específico por conta do coronavírus. Então, tudo que você usa e mais pessoas usam, o ideal é você desinfetar. 4. Observe a imagem de um calendário de vacinação. Então, aqui está ao nascer, com 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, as vacinas, tá? Então, por exemplo, a BCG, a dose é única e doença evitada, formas graves de tuberculose. E assim por diante, depois você pode olhar com mais calma aí na sua casa, para que cada vacina dessa serve e quantas doses tem que se tomar. Ah, esse calendário de vacinação é destinado a que faixa etária? Qual que é a faixa etária? Destina-se aos recém-nascidos e às crianças até os 6 meses de vida. B. Que doenças podem acometer as crianças nesse período da vida? Aí você vai pensar, vai dar uma olhada lá e você vai escrever aqui. E no 5º, compare e analise as 2 refeições. Então, a refeição 1 aqui, ó, uma macarronada deliciosa. E aqui, na 2, arroz, feijão, carne, salada de tomate com alface, repolho, né? Então, o que acontece? O repolho roxo. O que acontece? Vamos só dar uma observada nesses 2 pratos, nessas 2 refeições. Ah, qual delas é mais adequada para fortalecer o sistema imunológico e por quê?
a refeição 2, pois apresenta vários alimentos que contêm vitaminas e nutrientes. Mas observe uma coisa, não que esse prato não tenha vitaminas, pessoal, ele tem, né? Então o ideal é que a gente equilibre a nossa alimentação. Então você pode, por exemplo, comer num dia esse prato, no outro dia você come esse. Pode variar, né? Não que a gente não tenha necessidade, a gente gosta, macarronada é gostoso também. Mas é que o que tem mais nutriente, a alimentação mais variada, mais colorida, com mais sais minerais, né? Seria a refeição 2. B, para fortalecer o sistema imunológico, qual bebida seria mais adequada para acompanhar essa refeição? Dá uma pensadinha aí na sua casa. O que você acha? Será que seria o refrigerante? Será que seria um suco? Ou a água mesmo? Aí vai do que você está buscando aí. Se você quer perder peso, se você não precisa perder peso, se você está com algum problema de saúde, como por exemplo a anemia, aí seria o mais recomendado você tomar, por exemplo, um suco que tenha vitamina C, que seria de laranja ou de limão, e junto com a carne, porque a carne, a vitamina C que está dentro da fruta, ela ajuda o ferro a ser absorvido dentro do nosso organismo. Então é importante ter isso. Se não é o caso, você não está com uma anemia, nenhum outro problema, aí você pode tomar um suco da sua preferência. Lembrando, se você não colocar açúcar, você vai estar ingerindo menos calorias, né? O suco natural é o ideal. Lembrando que o suco em pó e todos os outros alimentos que a gente fala que usam corantes artificiais, né? Aquilo que usa condimentos para aumentar o período de validade do alimento, eles são ricos em sódio e outras substâncias que podem provocar a formação de pedras nos rins, que a gente estudou lá no sistema urinário. Então, antes da gente nos alimentar, a gente tem que lembrar no que a gente está colocando dentro do nosso organismo. Lembrar que a água, nesse período de seca extrema que nós estamos vivendo, é muito importante para a nossa hidratação. Então, umedeça lá o seu nariz depois que você tomar banho. Chegou da rua, assou o nariz, né? Para quê? Para tirar aqueles micro-organismos que porventura entraram pelas suas narinas. Então, assoar o nariz, lavar o rosto, tomar um banho, né? E depois umedecer o nariz para que você não venha a ter esses problemas alérgicos aí, se você tiver, tá certo? E lembrando de se higienizar contra o coronavírus de outras formas também, com álcool gel, usando a máscara. Então, o que a gente fez hoje? Estudamos o sistema imunológico, a gente fez a leitura das páginas 338 até a 347, a professora fez o Você é o Cientista da página 340, e aí em casa você pode pausar quantas vezes você achar necessária a aula, assistir novamente e depois buscar a ajuda do professor de vocês aí pelo aplicativo do WhatsApp. Pessoal, vamos fazer as atividades, não desanimem, tá? Enviem para o professor de vocês, não fiquem buscando só querer a resposta, tentem ler, porque esses anos, isso tudo que a gente está vivendo vai passar, a vida vai voltar ao normal e vai se dar melhor na vida aquele que nesse tempo que ficou em casa aproveitou realmente para estudar e que não ficou só reclamando. Vamos nos manter positivos perante tudo isso que está acontecendo, porque a positividade ajuda a melhorar a nossa vida em vários aspectos, tá bom? Então, desejo que vocês fiquem bem e até a próxima.